Na correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos do próximo. Ajudar não depende de grandes esforços. Doar sangue, por exemplo, não toma tempo, é seguro e pode salvar muitas vidas, inclusive a sua. Bom, vamos fazer a viagem ao tempo, vamos voltar lá, a vendinha lá em Casumbá. E aí você estava contando, Xana, exatamente esse episódio, foi quando a questão do bacalhau, como é que foi a história? E minha mãe, ela pediu a Nilce, né, se ela podia trocar o bacalhau. E a Nilce, ela falou pra mamãe, olha, Nilda, se você não quer esse bacalhau, então você não vai levar nada. E começou a pegar as sacolas e esvaziar. Porque na verdade estava 2 semanas atrasada, era a terceira porque a usina não pagava. Então aquilo ali para mim foi a gota d'água, Sérgio. Foi difícil, tava eu, minha mãe, que eu estava sempre junto, muito junto com a minha mãe, sempre próximo a ela. Você tinha que idade nessa época, Xana? Tava com uns 8 anos por aí. E tinha a minha irmã caçula, a Marinês, aliás, a Marinês na época, a Lourinha. E aí ela começou, já que você não vai levar, não quer esse bacalhau, você não vai levar nada, não. Pronto. E começou a esvaziar da sacola, na frente de todo mundo. Nossa, eu com 8 anos de idade, eu já tinha aquela mentalidade, eu olhava para minha mãe, as lágrimas desciam, minha mãe tremia de vergonha. E a fome era muito grande. E voltamos para casa sem nada. E quando chegamos em casa, que papai ficou sabendo, para ele foi a gota d'água. Bem, passando pouco tempo, ele pagou, mas logo em seguida ele se suicidou, né? Meu pai acabou se enforcando na sala lá de casa, no caibo, né? E para mim, depois disso daí, para mim foi... Eu falei, mamãe, eu não aguento mais, não dá para continuar aqui. E aí eu completei 10 anos no primário, terminei o primário, fiquei com o primário, 3ª série, na Escola Reunida João Coelho da Silva, ali em Casumbá, e falei, mamãe, não dá para continuar aqui, eu não quero mais continuar aqui. Eu quero ajudar, eu quero ajudar a criar os meus irmãos mais novos. E mamãe falou, mas como assim, Arina? Você com 10 anos de idade? Eu falei, mas eu sou forte, eu tenho vontade, eu gosto de trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou ajudar, a senhora vai ver, eu vou trazer compra para dentro de casa. E fugi. E vim aqui para casa da minha tia, fiquei aqui no Dom Bosco. Em Campos. Aqui em Campos, no Dom Bosco ali, onde não existia a prefeitura, onde é a prefeitura hoje, era o Campo do Queimado, não tinha Cefet, não tinha Escola Técnica Federal, não tinha nada daquilo ali, era só, até a 28 de março, na época era tudo chão, né? E o trem de cana, de Maria Fumaça passava, a gente roubava a cana, aquelas coisas todas, enfim. Eu trabalhava com a minha tia, que sempre dava pensão, com os jogos de marmita e tudo, limpava a casa dela para agradar a minha tia, para permanecer, para ter um lugar para ficar. E nas horas vagas eu carregava a marmita, ajudava ela na cozinha, ajudava a descascar legume e fazia compra. E nas horas vagas eu fazia faxina, capinava quintal dos outros, eu ganhava um trocadinho aqui, eu trabalhava fazendo faxina, limpando janela, fazia tudo. Lavava carro? Lavava carro, tudo que pediam para me fazer. Arino, faz isso aqui para mim. Aí eu ia correndo fazer. E todo o trocadinho que eu ganhava, eu ia juntando e dava para titia. Titia, guarda para levar para mamãe, para mandar para mamãe. Enquanto isso, eu ia ganhando as comprinhas também. Isso da casa da minha tia. Minha tia me dava alguma coisa. O meu tio, que foi inspetor da 1001, também me dava alguma coisa. Umas comprinhas, os vizinhos que gostavam muito. Cada favor que eu fazia, eles me davam 1 quilinho de arroz, outra coisa, e por aí eu ia juntando. Eu tinha aquela responsabilidade de querer todo mês dar Isso com que idade, Xana? 12? Com 10, estava com 10 anos. Mas a empresa, a 1001, não existia na época, era Santo Antônio. Era Santo Antônio, depois passou a ser a UTI, depois a 1001. Certo. Só que meu tio, o Pedro Peçanha, casado com a minha tia, ele namorou, noivou e casou com a minha tia, funcionário. Começou lavando o carro, passou a ser motorista, depois inspetor da 1001 e se aposentou como inspetor da 1001. Santo Antônio. O Pedro Peçanha, um beijo para ele, meu tio do coração. Não é meu tio legítimo, biológico, mas é a esposa da minha tia. Mas eu amo Pedro Peçanha de coração.
Porque em época de carnaval ele me via meio triste, falava assim, tá triste, né, Arino? Eu já sei. Ele ia lá, pegava o dinheiro e me dava para mim fazer minha fantasiazinha para sair no carnaval. Então, meu tio Pedro, um beijo pro senhor, eu gosto muito de você. E hoje ele trabalha, além de estar aposentado, tá com dinheiro, tá com sombra, na sombra de água fresca. Mas também merece, mas é merece, tão né? trabalhador que ele continua trabalhando. E hoje ele dirige para uma promotora, né? Uma promotora de justiça. Uma pessoa maravilhosa também. Mas aí vamos lá, aí você ficou na casa da sua tia e você me falou que depois você trabalhou no Goitacazes. Da casa da minha tia, eu comecei fazendo faxina na casa de Dona Odisseia. Dona Odisseia vinha a ser irmã de Dona Leda, que era a esposa de Meire Buffet. De Meire, que trabalhava com buffet, finado, né? Nosso saudoso, em memória. E ela conversando, olha, eu estou com um menino aqui que é muito caprichoso, muito trabalhador, tudo que se faz, ele faz, ele pede, ele faz, enfim. Aí ele falou, então manda para mim, que eu preciso de uma pessoa assim. E fui para a peixaria, era na peixaria do Goitacazes Futebol Clube, onde ele havia arrendado ali, e eu trabalhei durante 3 anos consecutivos ali, direto. Ganhei o carinho de todo mundo ali. Eu fui copeiro, eu fui garçom, eu fui faxineiro. E deixa eu te perguntar uma curiosidade, Xana. Você, desde novinho, você tinha esse comportamento feminino, essa coisa delicada que você tem? Sempre. E como é que as pessoas viam isso? Nessa sua relação de trabalho, lá na roça, lá em na Cazumbá, roça, a gente seu pai, sua mãe. fugiu um pouquinho esse babado aí, porque o meu pai, ele sempre que reunia com meus irmãos, ele falava, olha, ele ressaltava sempre, aqui em casa tem que ter muito respeito. O Arino, eu sei que o Arino é diferente. O seu pai dizia? Meu pai falava, eu não sei explicar bem, mas eu sei que ele é diferente. Agora, não me importa o que ele seja. O que me importa, eu não quero saber que eu venha ter um filho mexendo nas coisas dos outros, roubando, mexendo com coisas que não deve, brigando, desrespeitando as pessoas. Mas tem que ser respeitado. E vocês têm que respeitar uns aos outros. Se um dia qualquer um de vocês se meter com o Arino ou vice-versa, vai ter problema, porque eu vou dar-lhe uma coça. Porque meu pai, quando pegava a gente para bater, ele dava uma coça de gurumbumba mesmo. E dava para valer mesmo. Quando não era esse, era um chicote que ele tinha lá. Era só dar aquela. E você foi crescendo nesse ambiente, seu pai dizendo que as pessoas tinham que se respeitar. Isso aquilo ficou muito marcante na sua vida. Muito marcante. Isso é a questão do caráter. Para onde você foi, você carregou aquilo. Carreguei. E me deu muita força, muita força. Na escola, minha primeira relação sexual foi dentro do colégio, no banheiro do colégio, lá, né? E aqui em Campos, eu voltei. Desses lugares que você trabalhava, as pessoas te discriminavam? Não? Muito. Eram os filhos das madames. Eu fui muito humilhada dentro de casa de madame. Os filhos da madame me humilhavam, né? Botava para limpar, sujava, eu acabava de limpar e sujava. Mas se interessavam por você? Muitos. E tinham alguma fé? Na maioria das vezes tinha. Mas te discriminavam assim mesmo? Me discriminavam. Já existia, claro, a questão da homofobia. Já existia. Eles faziam e depois tentavam me maltratar. É onde que eu pegava e caía na porrada com eles. Eles faziam, me usavam, não me pagavam, porque eu nem sabia o que era prostituição na época. E ainda depois queria me esculhambar, me esculachar, queria me humilhar na frente dos amigos. Aí eu caía na porrada. Eu falei, você é só porque é filho do patrão que vai fazer isso? E dá uma porrada na cara dele. Deixa eu te perguntar, você me contou que você foi para o Goitacazes e que lá foi bom, que foi fartura. Foi. Fartura. Foi o Goitacazes Futebol Clube. Fartura, eu trabalhei. que sentido? Ele vai dizer, ela vai dizer. Em fartura, porque no Goitacazes Futebol Clube eu pude realizar parte do meu sonho, né? Que era alimentar minha família. A família. Meus irmãos. Fartura porque eu tive o Dr. Nilson Cardoso, nosso saudoso Nilson Cardoso, médico legista, né? Que me deu muito amor, muito carinho, muita atenção. Ele me tratava como filho. Toda a diretoria do Goitacazes na época, J. Fernandes, Bogotá, Laélio Lopes, Rafael Martins, Edirce Oliveira, esse Jassos, né? Fauser Jassos, Xerene, né? E foi tesoureiro,
Isso na década de 70. Por aí. Na década de 70, por aí. né? Por aí. Todos eles ali me tratavam muito bem. E eu faturava, ganhava um dinheirinho bom. Ganhava porque eu, além de trabalhar ali, eu cozinhava, eu já estava... Sempre foi boa cozinheira, né? Sempre. Quem come minha comidinha... Adoro, fica apaixonado, né? Sheila, você não repara. Nós às vezes achamos engraçado, dou risada, como a Cristina, por exemplo, agora há pouco, perguntou assim, na questão da fartura. A Cristina já estava pensando que é porque tinha muito jogador de futebol. Eu estava isso também. Não, mas isso eu perguntei em particular, e a gente pode falar aqui pro telespectador, que eu falei, Xana, e você fazia muita massagem? Ela, no início não. No início eu estava muito inibido, mas depois eu fiquei à vontade. Porque lá embaixo era muito gostoso. Lá embaixo da concentração. Era muito gostoso. Eu fazia comida, eu alimentava os bofs, né? Então eu alimentava, eu limpava tudo, encerava, arrumava tudo. E nas horas vagas eu fugia lá para baixo para ver aqueles bofs, que era um paraíso, né? Nossa, aqueles homens todos despidos. Tinha Adão e João Pudim na Adãozinho, João Pudim, eram massagistas. João Pudim parecia uma lagartixa, uma ranzinha, porque ela tinha um barrigão, bundinha batida, né? Perna fininha e cabeludo. Mas um amor de pessoa, do portador de coração maravilhoso. É brincadeira, né? O Mateuzinho também, irmão dele, que eu adoro, faz muito tempo que eu não vejo. Enfim, Coliseu, da nossa época lá. Era muito gostoso. Nós falamos da fartura, mas você não explicou bem para o telespectador que você recebia, isso aí que é importante para ele saber o que... E aí o doutor Nilson Cardoso... Que é uma coisa que eu acho interessante, sabe, Xander, pela conversa que eu tive com você sempre preocupada com a sua família e alimentar seus irmãos. A minha vida toda e até hoje. Eu acho isso legal. E aí o que aconteceu? O doutor Nilson falou assim, Arino, Chimbica, ele me pôs apelido de Chimbica, né? Chimbica, vamos fazer o seguinte, a gente vai pagar, nós vamos te pagar tanto por mês, não podia assinar carteira, era de menor na época, né? E você vai, e aí você pode escolher na despensa, todo mês, 2 sacos de comida de compra, farto, para levar, que eu vou mandar o motorista levar. 2 sacolões, né? Não era sacolão, não, era aquele saco de estopa mesmo. Sim. Mas com tudo, Robinho. Muita fartura. Muita fartura. E bacalhau, carne seca. E a sua família permanecia no 5º Distrito? Permanecia lá. Todo mês você mandava? Todo mês, que alegria, que satisfação. Eu chegava lá em casa com o carro, né, do Dr. Nilson, que ele mandava o motorista me levar as compras. Quando abria a mala do carro, era um Corcel bege na época, o carro dele. Ele tinha um Corcel 2 azul, que era particular dele. E esse Corcelzinho bege dele. Eu falei, leva lá para a família de Chimbica, que homem maravilhoso. Ele era maravilhoso, foi um paizão para mim também. E o Rafael Martins, aí eu levava. O Rafael Martins me ajudou muito, o saudoso Rafael Martins. Seu Edeci, o próprio Fauser, a esposa dele, me levou para a Stop Moda na época. Que era na rua João Pessoa. Na rua João Pessoa, me levou, linda a esposa dele. Vamos lá. E me deu muita roupa nova. Eu ganhava muito presente. Xana, eu te pergunto, nesse momento já havia a identidade feminina? Eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro o seguinte, nunca nenhum tipo de relacionamento sexual com mulher? Nunca, com mulher nunca. Sempre uma outra coisa que a gente está tendo aqui, de vez em quando a gente está aqui chamando você por ela e em alguns momentos a gente chama ele. Você mesmo, você se identifica como ela ou como ele? Como ela, porque eu sou um transexual. Eu sou um transexual e eu vivo uma vida assim, 24 horas só isso daqui. Pitoresco que chama. A não ser com determinadas pessoas que me fazem me sentir o Arino. Entendi. Aí o Arino Carvalho se incorpora. Ou então quando eu me aborreço, a Xana se aborrece, o Arino entra em cena. E aí a porrada come mesmo, né? A Xana estava contando esse episódio, é interessante. Que Xana e muitas coisas, e aí nós vamos para o comercial nós vamos para o intervalo daqui a pouco, e aí vamos voltar, que eu quero voltar para a gente falar do Rio de Janeiro, da sua decisão de ir para o Rio de Janeiro. Aí Xana estava falando assim, que não, porque as pessoas ficavam me xingando, falando qualquer coisa, e eu dava porrada mesmo. Eu falei, nessa hora é homem. Mas nessa hora não era... Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos transportar a Xana para o Rio de Janeiro. Vocês vão ver que história bacana.